E daí, gurizada, beleza? Aqui sou o Bruno Gracioli para mais uma aula de Química. Bom, queridos, a nossa aula de hoje, ela dá seguimento à nossa última aula, né? Ela vai falar então um pouquinho sobre a tabela periódica. Eu vou falar para vocês um pouco sobre a história e a evolução da tabela periódica e como a tabela periódica funciona hoje em dia, tá? Vamos adiante aqui. Bom, a nossa aula está contemplada então nas aulas 10 e 11 do setor B, tá? Que fala sobre a tabela periódica. As páginas vão de 257 até a página 259. Para a gente dar início, então, o professor quer fazer uma pergunta para vocês que é muito importante. Eu quero saber se vocês colecionam alguma coisa, né? Eu, por exemplo, coleciono canecas, né? Então, quando a minha coleção foi aumentando, eu precisei de uma maneira com que eu organizasse essa minha coleção. E é exatamente isso que os químicos ao longo dos tempos necessitaram e começaram a fazer, né? Conforme foram se descobrindo mais elementos químicos, surgiu a necessidade de se organizar estes elementos químicos. O primeiro pensamento de organização dos elementos químicos aparece para nós no Tratado Elementar de Química, que foi um livro, então, escrito por Lavoisier e foi publicado em 1788. Esse livro, gurizada, ele é a primeira descrição ordenada dos elementos químicos, né, que eram conhecidos, então, até aquele momento. É uma média de 30 elementos químicos aí que foram organizados pelo Lavoisier. Aqui o senhor vai dar uma ampliação para vocês da imagem, lá da segunda imagem que aparece aqui no slide. Ele mostra, então, alguns elementos químicos como o oxigênio, né, o azote ali, que é o nitrogênio, o hidrogênio e assim por diante. Ele dá, então, ele organiza esses elementos. Essa é uma das primeiras organizações da tabela periódica, tá? Não era chamada de tabela periódica ainda, era apenas uma organização que apareceu no livro Tratado Elementar de Química do Lavoisier. Indo adiante, em 1829, algum tempo depois, aparece para nós então as tríades de Dobereiner. Tríade, né, o próprio nome já diz, então os elementos químicos eles eram agrupados em 3 elementos químicos com as propriedades semelhantes. Essa propriedade semelhante era a massa atômica. Dobereiner é o primeiro então a agrupar os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica, tá? Essas tríades funcionavam mais ou menos assim, ó. Vocês têm lá os elementos, o lítio, o sódio e o potássio, tá? Ele nos dá as massas atômicas destes 3 elementos. E o elemento central da tríade, olha aqui, ó, o sódio neste exemplo, certo? Que tem massa atômica 23 unidades. Ele vai ter então uma massa atômica aproximada à média aritmética das massas dos outros. Como é que isso funciona? Olha aqui, ó. Eu tenho lá a massa do lítio, que é 7, a massa do potássio, que é 39. Faço a média aritmética, divido por 2, portanto tenho 23. Esta, então, é a massa do átomo de sódio, certo? Agora o senhor traz para vocês, gurizada, uma tabelinha aqui que mostra as outras tríades, né? E a nossa tríade que a gente havia falado, lítio, sódio e potássio, né? Se vocês olharem, a gente tem outras tríades, o berílio, magnésio e o cálcio, o bóron, o alumínio e escândio, né? O que o senhor quer que vocês notem? Olhem aqui, ó. Aparece para nós 2 tríades que não são tríades na realidade, né? Essa tríade aqui, ó, tem 6 elementos. E essa tríade tem, aqui do cromo, manganês e ferro, cobalto e níquel, tem 5 elementos. Por isso, a organização dos elementos químicos proposta por Dobereiner acaba não sendo mais aceita. E em 1863, o parafuso telúrico de Chancotois também propõe para nós uma organização dos elementos em ordem crescente de massas atômicas, certo? Chancotois, então, ele alinhou os elementos químicos em uma linha helicoidal, certo? Conforme as propriedades químicas. Essa linha helicoidal, a gente pode ver aqui, ó, ele se baseou, então, em 16 unidades de massa, que representa para nós o elemento oxigênio, né? Ele divide, então, esse cilindro em 16 partes, né? A cada 2 aqui.
Então, aqui na planificação a gente consegue enxergar um pouquinho melhor, ó, onde ele coloca as massas atômicas crescentes, certo? Dividindo a massa do oxigênio, essas 16 partes deste cilindro, e aí então, em cada uma das linhas verticais, ó, a gente tem os elementos com propriedades químicas semelhantes, tá? Aqui o senhor traz para vocês a proposta original do Chancotois, certo? Só que essa proposta do Chancotois, ela não é levada adiante porque ela não funcionava para todos os elementos químicos, certo? Indo adiante, em 1864, aparece para nós então a lei das oitavas de Newlands, certo? Onde também os elementos químicos eram distribuídos em ordem crescente de suas massas atômicas. Aqui então a proposta do Newlands, né? Ele agrupa estes elementos químicos a cada 7 elementos, onde as suas propriedades se repetiam. Esse agrupamento a cada 7 demonstra para nós um pouquinho algo parecido com as escalas musicais, né? O Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, certo? Então ele tem as oitavas, né? A gente tem a primeira oitava, que é hidrogênio, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio e oxigênio, certo? Como ocorre, então, nas notas musicais, certo? Indo adiante aqui. A gente tem a lei periódica do Mendeleev, né? Mendeleev, ele foi, então, ele é chamado pela ciência como o pai da tabela periódica moderna. Esse cara, ele também organiza os elementos químicos em ordem crescente de massas atômicas, certo? Aqui então tem a proposta original do Mendeleev, ele é um russo, certo? Ele alinha então os elementos químicos, ele agrupa estes elementos químicos de acordo com as suas propriedades, né? Eles iam estar então numa mesma coluna vertical. Aqui o senhor grifa uma dessas colunas para vocês, certo? Ele verifica ainda que as propriedades químicas dos elementos se repetiam em intervalos regulares ao longo da tabela, né? E esse é um dos grandes motivos porque Mendeleev, ele é um dos caras que mais contribuíram para a produção da tabela periódica moderna, né? Ele propõe para nós então a periodicidade das propriedades dos elementos químicos. E aí a grande sacada desse cara, ele propõe essa periodicidade que é usada até hoje. Por isso que o nome é tabela periódica, certo? Indo adiante aqui, o senhor traz de novo a tabela periódica do Mendeleev. E aí eu quero chamar a atenção de vocês que aqui, ó, a gente tem então alguns pontinhos de interrogação aonde Mendeleev se destaca pela previsão de elementos químicos que ainda não eram conhecidos na sua época, certo? Ele propõe para nós então, aqui a gente pode enxergar o ecaboro, né, e o eca-alumínio, que seria o escândio e o galho, né? O escândio está aqui embaixo, 45, massa de 45. Aqui a gente tem o galho e o germânio, certo? E aqui tem um outro 180, que aí é o outro elemento químico, certo? Então, isso se prova em 1875 que o galho foi descoberto, em 1879 que o escândio foi descoberto e o germânio em 86, certo? Então, isso confirma a existência, né, dessa periodicidade que Mendeleev propõe para a tabela periódica. Então, indo adiante, em 1913 aparece para nós a lei periódica de Moseley, né? O Moseley, ele contribui definitivamente para a classificação periódica dos elementos, certo? O Moseley, ele estabelece o conceito de número atômico e a partir então do conceito de número atômico proposto por Moseley, as propriedades deixam de ser relativas à massa atômica dos elementos e passam a ser então funções periódicas propostas por Mendeleev dos seus números atômicos. Então, aparece a periodicidade do Mendeleev e os números atômicos, certo? Desculpa, não é corona, é só de estar falando com vocês sem tomar água, tá? Vamos adiante aqui.
Então, o senhor quer mostrar para vocês um pouquinho sobre a tabela periódica atual, a tabela que vocês têm aí no livro de vocês, certo? Essa tabela periódica, então, ela é organizada em 18 famílias, as 18 famílias, né, e 7 períodos, que são organizados, então, o que é importante, em ordem crescente de número atômico, como foi proposto pelo Moseley, certo? Vamos adiante. A tabela periódica, então, ela pode ser organizada de acordo com a distribuição eletrônica, que nós estudamos há pouco, né, seguindo o diagrama de Linus-Pauling, e aí aparece para nós, então, a versão estendida desta tabela periódica, certo? Onde aparece para nós os subníveis de energia, que é o subnível S, o subnível P, o subnível D e o subnível S. Lembrando, para a gente lembrar destes subníveis, a gente lembra do sem pão da fome. Lembra que o subnível F, os elementos que têm o subnível F, na tabela que vocês vão ter aí no caderno de vocês, no livro de vocês, eles vão estar deslocados aqui para a parte de baixo da tabela periódica, para não ficar tão grande, tão estendida. Certo, gurizada? Indo adiante aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre os períodos ou séries, certo? Que são as fileiras horizontais, certo? Então a gente vai ter lá 7 períodos ou 7 séries, que também podem ser chamadas de camadas eletrônicas, certo? Ou de níveis de energia. Aqueles 7 níveis de energia, aquelas 7 camadas propostas por Bohr, se encaixam perfeitamente aqui nos 7 períodos, nas 7 camadas da tabela periódica, certo? Hoje em dia, então, existem 7 períodos completos na tabela periódica, que nos dão um total de 118 elementos químicos. Aqui aparece para nós de novo, ó, os elementos do bloco F na parte inferior da tabela. Lembra que eles vão estar, então, aqui neste espacinho aqui que está em branco na tabela que vocês estão enxergando aqui, ó. Este espacinho em branco é aquela localização dos caras aqui de baixo, para a nossa tabela conseguir ficar mais enxutinha, certo? Indo adiante aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre os grupos ou famílias, que são as nossas fileiras verticais. A gente tem 18 fileiras verticais, certo? Então, nas fileiras verticais, a gente tem os elementos químicos agrupados a partir das suas semelhanças de propriedades, certo? A principal semelhança numa família ou num grupo é o mesmo número de elétrons na camada de valência, certo? Os caras, quando a gente fizer a distribuição eletrônica desses caras, todos eles vão ter exatamente o mesmo número de elétrons na camada de valência ou última camada. Hoje a gente tem, então, 18 famílias na tabela periódica, certo? Dentre elas, algumas são mais importantes que vocês saibam os nomes, certo? Por exemplo, a coluna 1 a gente chama de metais alcalinos, e esses caras, quando nós fizermos a distribuição eletrônica, vão ter um elétron na camada de valência. Eu vou ter lá no final da distribuição eletrônica apenas um elétron. A coluna 2 é chamada de metais alcalinos terrosos. Nós vamos ter, então, 2 elétrons na camada de valência. A coluna 16 é a família dos calcogênios, também conhecida como família do oxigênio, e tem 6 elétrons na camada de valência. A coluna 17, a família dos halogênios, tem 7 elétrons na camada de valência. E a coluna 18, também conhecida como gases nobres, certo? Tem 8 elétrons na camada de valência. Mas aí tu deve estar te perguntando, né? Sor, e as outras famílias, como é que eu dou um nome? Não é isso que tu está te perguntando aí? Eu sei, eu consigo prever o futuro. Olha aqui, ó. As outras famílias, a gente vai então olhar o primeiro elemento que aparece para nós, certo? E vai escrever família do fulaninho, certo? Indo adiante. A gente vai falar um pouquinho sobre a classificação desses elementos a partir da distribuição eletrônica. Como a gente viu antes lá na tabela periódica estendida, a gente tem então uma classificação a partir do diagrama de Linus-Pauling. A gente vai classificar esses caras como elementos representativos ou elementos do grupo A da tabela periódica, que são os elementos, então, que vão ter na sua distribuição eletrônica o subnível mais energético, sendo o S ou o P. Aqui o senhor traz um exemplo para vocês, que é o oxigênio. Ó. Ele termina, então, com o subnível mais energético aqui, ó, como sendo o subnível
P lá da segunda camada com 4 elétrons, tá? Ele, portanto, se a gente contar aqui, ó, o oxigênio, ó, ele tem 6 elétrons na camada de valência, vai estar na família 16 e é um cara do segundo período da tabela, certo? Indo adiante, a gente vai falar um pouquinho sobre os elementos de transição externa, são lá o grupo B da tabela periódica, são todos os elementos então, que apresentam na sua distribuição eletrônica o subnível mais energético como sendo o D. Aqui o senhor traz para vocês o exemplo do titânio. O titânio, ó, tem o subnível mais energético D, certo? Está aqui esse cara com o subnível D mais energético. Não esquece que o subnível mais energético não necessariamente é a camada de valência. A camada de valência aqui para o titânio é a camada 4s com 2 elétrons, essa daqui, certo? O titânio é o elemento da família 4, está no quarto período, certo? Indo adiante, nós vamos falar um pouquinho sobre os elementos de transição interna agora, que é o grupo B ainda da tabela periódica. São todos os elementos que tiver na sua distribuição eletrônica o subnível mais energético como sendo o F. São formados então por duas séries, a série dos lantanídeos, que é o sexto período da tabela periódica, e dos actinídeos, que é o sétimo período da tabela periódica. É aquelas duas linhas horizontais que estão lá na parte inferior da tabela, certo? Aqui o senhor traz para vocês o exemplo do lantânio, que dá origem à série dos lantanídeos, certo? Aqui o senhor traz a distribuição eletrônica desse cara, ele termina então com o seu nível de valência, seu subnível mais energético, como sendo o 4F. Esse cara é da família 3, certo? Todos os de transição interna vão estar na família 3, certo? Lá no sexto período. Feito? Indo adiante. Aqui o senhor traz então a tabela periódica para vocês enxergarem melhor onde é que esses caras estão localizados. Em azul nós temos os elementos representativos, que são lá os caras dos subníveis S e do P. Tá? Em azul aqui é todo mundo representativo. Os de transição são os caras do meio da tabela e os lá de baixo. Os em vermelho ou rosa aí são os elementos de transição externa e os em verde são os elementos de transição interna. Certo? Então a gente vai enxergar aqui os caras que são Bs, são de transição, podem ser de transição externa se estiverem em cima e de transição interna se estiverem abaixo na tabela periódica. Feito? Indo adiante, a gente vai classificar esses caras a partir de outras propriedades, não só da distribuição eletrônica. A gente pode classificar esses caras pela natureza deles. A gente começa falando dos metais, que é a maior parte dos elementos químicos da tabela periódica, em torno de 97 elementos químicos. Não, em torno não, gurizada. São 97 elementos, certo? Esses metais, eles são ótimos condutores de calor e de eletricidade. Eles são dúcteis, que é a capacidade de se fazer fios, né? Fio de cobre, por exemplo. São maleáveis, é a capacidade de fazer uma lâmina, uma faca, né? Uma faca de ferro. Eles possuem brilho, né? Se a gente brilhar, polir o ouro, por exemplo, polir a prata, eles têm um brilho característico, né? Eles são, então, em sua grande maioria, sólidos à temperatura ambiente. Não te esquece que a temperatura ambiente é 25 graus Celsius, certo? Só tem um elemento químico metálico que não é sólido à temperatura ambiente, que é o mercúrio, o Hg, certo? Esse cara vai ser líquido. Aqui o senhor trouxe alguns exemplos de metais para vocês. O ferro, né? O tório, o ameriço, o criptônio. E aqui o urânio, o senhor trouxe para vocês, aqui como o Huck, né? O hidrogênio, ele não é um metal, tá, gurizada? O hidrogênio é um ametal, como a gente vai falar agora. Os ametais, então, estão presentes em um número total de 15 elementos na tabela periódica, certo? São os mais abundantes da natureza, são os elementos que mais vão aparecer para nós aí no nosso planeta. São maus condutores de calor e de eletricidade, exceto o carbono na forma alotrópica de grafite, certo? Não são dúcteis nem maleáveis. Aqui o senhor traz alguns exemplos, ó. O enxofre, o iodo, o bromo, o diamante, o grafite e o oxigênio, certo?
Os gases nobres são os elementos então, lá da última família, da família 18 da tabela periódica, certo? Esses gases nobres, gurizada, eles têm o que a gente chama de inércia química, né? Antigamente se dizia que os gases nobres eles não reagiam com ninguém, né? Mas hoje em dia a gente sabe que eles têm inércia química. Lembra lá da física? Inércia, né? É a vontade que eu tenho de permanecer o que eu estou fazendo, né? Se eu estou parado, eu continuo parado. Se eu estou em movimento, eu continuo em movimento. E assim, isso funciona para os gases nobres. Se eles estão sem reagir com ninguém, eles ficam sem reagir. Mas se eles precisarem reagir, eles vão reagir. Tá? Eles vão se encontrar então na natureza como substâncias simples, né? Formadas por apenas um tipo de átomo, só o átomo de gás nobre, como molécula monoatômica com apenas um átomo. Indo adiante, hoje em dia a gente sabe que existem compostos formados por gases nobres. O Enem nos fala sobre isso em 2015, traz uma questão para nós, certo? Então, é o tetrafluoreto de xenônio e o bifluoreto de xenônio. Os gases nobres, eles são, em sua grande maioria, encontrados no ar atmosférico, certo? Aqui, então os nossos gases nobres, aí, os noble gases, certo? Aqui, para a gente enxergar melhor esta distribuição, esta classificação dos elementos químicos, em azul nós temos os metais, certo? Em vermelho nós temos os ametais. Em verde, os gases nobres. Não esquece que em uma classificação mais ampla, os gases nobres também são elementos ametálicos, não são metais, certo? E aqui em cima a gente tem o hidrogênio, que também não é um metal e, portanto, pode sim, em uma generalização maior, ser classificado como ametal. Mas o hidrogênio é hidrogênio, gases nobres são gases nobres. Esta classificação é pertinente para cada um deles, juntamente com metais e ametais. Certo, gurizada? A gente tem algumas outras classificações, né? Como os elementos que têm origem na natureza, que são os naturais, que são todos os elementos que aparecem até antes do netúnio, que tem número atômico 93, com 4 caras que são artificiais, ou melhor, 3 caras que são artificiais, produzidos em laboratório, e um cara que não existe mais na natureza, que é o tecnécio, o promécio, o astato e o frâncio. O frâncio já existiu na natureza, mas ele foi extinto da natureza. Hoje em dia só sobram resquícios de frâncio, então a gente pode dizer que o frâncio não existe mais naturalmente e ele passa a ser produzido só em laboratório. Não te esquece que o frâncio, então, ele está aqui no grupo 1, nos metais alcalinos da tabela periódica. Feito, gurizada? A gente pode classificar também como sendo artificiais, né, que são produzidos no laboratório. E aí tem uma nova denominação, artificiais cisurânicos, que são os elementos artificiais que vêm antes do átomo de urânio, certo? Que o urânio é o último elemento químico natural, né, com número maior do que 92. Menor do que 92, perdão. Que é o tecnécio, o promécio, o astato e o frâncio, de novo aí para nós. E a gente tem também os artificiais transurânicos, que são todos os elementos químicos que aparecem depois do urânio, incluindo o netúnio. Tá? A partir então do netúnio, incluindo ele, todo mundo é artificial transurânico. Feito? Indo adiante, a gente vai falar um pouquinho sobre os elementos radioativos na tabela periódica. E aí o divisor de águas é o bismuto, que tem número atômico 83. Está aqui o bismuto, ó, gurizada. Aqui está o bismuto, ó, o Bi 83. Logo depois do bismuto, o bismuto ainda não é radioativo, aparece para nós o polônio, certo? O polônio é o nosso primeiro elemento químico radioativo, certo? Aparece para nós uma outra classificação, os elementos radioativos naturais, que é o polônio, o radônio, o rádio, o actínio, o tório, o protactínio e o urânio, certo? Que são os que o senhor colocou aqui para nós. Esses caras são todos elementos radioativos naturais, certo? Que a gente pode então encontrá-los na
natureza. Os outros elementos em amarelo que que o senhor grifou aqui para nós, ó, são todos elementos químicos artificiais e radioativos. Tá? Indo adiante, a gente pode classificar esses caras quanto ao estado físico, a temperatura ambiente. Não esquece que a temperatura ambiente é sempre 25 graus Celsius. Eles podem ser sólidos, então, como a maioria dos metais, com uma exceção. Quem é? Fala aí. Ó, eu sei que tu sabe, é o mercúrio, certo? Temos alguns metais que são sólidos também, carbono, silício, fósforo, enxofre, selênio, telúrio, iodo. Todos esses caras são sólidos. A gente tem os líquidos, que vocês já acabaram de me falar, que é o mercúrio, né? E o bromo, quando tiver na molécula Br2, também ele é líquido. Os gasosos, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, enfim, todos os halogênios e gases nobres são gasosos. Feito? Bom, gurizada, por hoje é isso a nossa aula, né? O senhor gostaria que vocês realizassem então as atividades do em classe e do em casa, certo? As atividades do em casa, vocês sabem que devem ser feitas diretamente no portal, certo? Eu estou periodicamente avaliando o desempenho de vocês, como vocês estão se saindo nessas atividades, se vocês estão fazendo, se vocês não estão fazendo, estou olhando algumas respostas, certo? Então, o senhor quer desejar para vocês uma boa semana, né, e bons estudos, e dizer que a gente está longe, mas está perto, certo? Está junto, e que vocês precisarem de mim, podem entrar em contato pelo WhatsApp, certo? Que a gente está aí tentando resolver tudo que for aparecendo de dúvidas ou algum anseio que tu tenha e que tu queira falar com alguém, estou aí à tua disposição. Um grande beijo, até a próxima.